Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus a todas vocês. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Bom, mas hoje eu vim aqui falar de um assunto com vocês, que é sobre o preconceito, né? O preconceito de religião, mas é o preconceito de um evangélico contra o outro. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história triste por causa disso, que é de uma moça. Já faz muito tempo, quando meu esposo era auxiliar, ele estava fazendo reunião e chegou uma moça pedindo assim para ele orar. Ele já tinha chegado já no final do culto já, e aí ela estava chorando, ela estava com um bebê no carrinho e estava grávida. Ela pediu assim que meu esposo pudesse orar por ela, porque ela estava passando por um momento muito difícil. Meu esposo conversando com ela disse que ela pertencia a uma de nossas igrejas, mas que a igreja ficava em outro lugar. E a sogra dela pertencia a uma outra denominação de igreja. E a sogra não concordava que o filho e ela fossem para a igreja em que ela estava. E a sogra começou a encher a cabeça do filho, dizendo assim para o filho: olha, você tem que deixar essa mulher, porque ela está levando você para essa igreja não é certa, você não pode ir para essa igreja, você tem que ir para a minha igreja. E ela começou a dizer tanto na cabeça do filho, que então o filho pegou e abandonou a esposa e foi para a igreja que a mãe queria. Porém, o filho não se acostumou naquela igreja, ele não queria estar ali, ele queria estar na igreja onde ele ia com a esposa. E ele, assim, no momento de tristeza, pelo fim do casamento, por todas as coisas, ele começou a se envolver com pessoas erradas e começou a ir para o vício das drogas e para o vício da bebida. E aquela moça estava ali pedindo oração para que Deus pudesse tirar o esposo dela do vício das drogas, porque ela queria ter o marido de volta. E tudo isso aconteceu por quê? Só porque a mãe não queria que o filho fosse numa igreja diferente da dela. Só por isso. De repente você fala: nossa, mas o que isso tem a ver, né? Se a mãe queria, o que tinha o filho ir? Mas muitas vezes a gente acompanha muitas vezes pessoas assim que eu já vi muitos casos assim de pessoas assim ter um marido, ter a esposa, o filho em outra igreja, e só porque ele quer que o filho vá para a mesma igreja que ele, eles brigam, eles forçam, como se fosse uma obrigação. Há um tempo atrás, eu estava sabendo de um caso de uma mãe de uma igreja assim, que ela também estava fazendo isso com a filha. A filha ia para uma igreja abençoadíssima, mas ela não queria que a filha participasse do grupo jovem daquela igreja, queria que a filha fosse para a igreja dela. E a filha não queria. Aí diz que o marido era descrente e a mãe e a filha eram de igrejas diferentes. Jesus ficavam brigando para discutir qual era a melhor igreja. Sabe, isso é um caso isolado? Não. Quantas famílias estão assim? De repente, um vai para um canto, outro vai para o outro, e tem essa divisão dentro da família. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, eu queria dizer a você: se você está em uma igreja diferente, uma igreja assim que não é a mesma igreja que o teu melhor amigo, não é a mesma igreja que o teu pai, que a tua mãe, que os teus irmãos, sabe, não faça esse tipo de coisa como essa mãe fez, de obrigar a pessoa a sair dali. E muitas vezes a gente vê um crente assim dizendo para o outro assim, como se a igreja dele fosse a igreja que salvasse. Não são poucas. Os próprios líderes muitas vezes deixam isso parecer nitidamente para os seus fiéis, parecendo como se aquela igreja ali fosse a que salvasse. Muitas vezes a gente vê pessoas que dizem assim, que queriam estar na nossa igreja, mas não vêm por causa do esposo, porque o esposo gosta de ir na outra. A gente nunca chegou e disse assim para o membro: não, você tem que ir para a nossa igreja, porque a nossa igreja é que salva, a nossa igreja é que prega corretamente. Não, a gente sempre disse: olha, você tem que estar onde você sentir no coração, mas é importante você acompanhar o teu esposo, né? Se um dia ele sentir no coração, vocês vêm junto, mas que isso não seja uma briga entre vocês dois, que não seja uma divisão. Então hoje, minha irmã, eu queria falar para você,
De repente você tem o seu marido, alguém, como eu já disse. Então, que isso não seja motivo de briga, de desavença, de intriga entre vocês, mas que juntos vocês possam ter união e pregar a palavra de Deus, que é isso que importa. Jesus, ele não veio ao mundo para pregar placa de igreja, para pregar denominação. Ele veio para pregar a palavra de Deus. Ele não diz em nenhum momento da Bíblia que é a igreja tal, a igreja do fulano, a igreja do ciclano que vai salvar. Ele sempre diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, não é a igreja tal que é o caminho. Não é você estando ali que é o caminho. Porque muitas vezes a gente pode morar dentro de uma igreja. A gente pode ter o melhor pastor, o melhor presbítero, os melhores obreiros, o melhor tudo dentro da igreja. Mas se eu não for obediente à palavra de Deus, nada disso vai adiantar. Então, que isso não venha a ser uma divisão. Não possam usar disso para dividir as famílias, dividir amizades. Mas o povo de Deus possa se unir em oração, porque é isso que Deus quer, nós venhamos ser unidos, independente da nossa denominação. Aqui em casa, por exemplo, eu pertenço a uma igreja, o meu sogro e meu cunhado pertencem a outra e minha cunhada a outra. Vocês já pensaram se a gente se sentasse à mesa e começasse a discutir qual igreja era melhor, qual igreja pregava mais correto? Qual a igreja que tinha a doutrina mais correta? Como ia ser essa divisão dentro de nosso lar? Então não é dessa forma que Deus ensina. Então esse é o que eu queria passar aqui com vocês. Sabe que não vamos se dividir por causa disso. É claro que tem igrejas que realmente estão pregando falsas doutrinas, estão ensinando o povo a fazer o errado, aprovando as pessoas fazerem o que é errado, aplaudindo. Pessoas assim, pastores, líderes, que hoje em dia já não pregam a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. Muitas vezes oculta com medo de perder membro, é claro. Mas se você conhece alguém que está numa igreja dessas, não use disso para dizer que a igreja dela é do diabo. Nunca diga isso, porque há homens e mulheres de Deus que estão ali dentro. Então nunca use dessa forma, porque não é dessa forma que Jesus vai trabalhar. Ore, interceda pela vida daquelas pessoas e não jogue pedra, porque nem Jesus tacou pedra. Quando aquela prostituta chegou lá, ele nem tacou uma pedra. Ele diz: onde estão os teus acusadores? Vai, não peque mais. Então não vamos acusar, não vamos ficar aí acusando, dizendo: minha igreja é melhor, a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo. Não é assim. Não é assim que Deus quer, não é assim que vamos dar bom testemunho. Como que vamos conseguir levar a palavra de Deus para as outras pessoas se dentro do próprio evangelho não há união entre os evangélicos, entre os cristãos, entre aqueles que pregam tanto amor? Se não há amor entre si, como vamos conseguir trazer as pessoas para perto? Como vamos conseguir trazer as pessoas para perto de Cristo, levar a palavra? As pessoas vão dizer: mas nem entre eles há união? Como eles podem pregar o amor, a união, que devemos amar a Cristo, se nem eles se amam entre si? Estão sempre falando mal um do outro, dizendo que uma igreja é melhor, que outra igreja não é. Como eu vou saber qual é a igreja certa, qual é a igreja correta? Né? É claro que isso é um assunto assim que, se eu for ficar falando, se a gente for falar, buscar muita coisa, isso vai ser um vídeo de 1 hora, 2 horas, e às vezes nem fala tudo, né? Eu queria apenas só resumir, né? Apenas dizer: eu não sei que igreja você pertence, né? Mas que não venhamos ter preconceitos uns com os outros, que venhamos ter amor. Porque você já pensou se o povo de Deus se unisse em oração, clamando, intercedendo por essas pessoas para ganhar almas para Cristo, como as coisas iam ser diferentes? Então, não vamos usar, às vezes até da própria palavra, para ficar discriminando, porque muitas coisas para discriminar usam a palavra de Deus. E aquele que não está na igreja, ao invés de querer conhecer a Cristo, ele acaba querendo não conhecer,
porque Ele vê toda a divisão que há dentro da igreja. Então, meus irmãos, vamos pensar nisso. Não vamos criticar a igreja dos nossos irmãos. Não vamos criticar as denominações. Porque há tantas denominações aí que são de Deus, que pregam a palavra de Deus, que fazem um lindo trabalho. Então, vamos pensar um pouco mais nisso. Deus possa abençoar a tua vida. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, porque ajuda muito na divulgação do vídeo. Faz com que as outras pessoas também possam estar conhecendo. Se você gostou do meu canal, se inscreva, compartilhe com os teus amigos e que você possa estar sempre por aqui conferindo os vídeos. Deixe o seu comentário, deixe a tua pergunta. Você pode também sugerir um vídeo que você gostaria de ver aqui, né? Que eu sempre vou me esforçar para sempre ter um vídeo novo aqui para abençoar a vida de vocês. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Um grande abraço a todos vocês. Que fiquem todos na paz. Em nome de Jesus.